Bom, foram ouvidas diversas pessoas, mais precisamente 61 casos em que foi constatada a fraude no seguro DPVAT. Então, são 61, pelo menos, delitos até então apurados nessa fase, com denúncia oferecida, com 10 denunciados, 10 pessoas envolvidas nesses crimes, e agora fica a cargo da Justiça julgar todos por seus atos criminosos. Elas faziam laudos médicos incompatíveis com as lesões que elas realmente sofreram, ou seja, geralmente essas lesões que elas sofriam eram mais leves, e com a falsificação até mesmo de laudos oficiais em que se atestava que as lesões eram mais graves, nesses casos as pessoas recebiam indenizações maiores. E essas pessoas envolvidas, os demais denunciados que atuavam nesse esquema, inclusive recebiam parte dessa indenização que seria prioritariamente devida às vítimas. As dois que foram presos agora, né, o policial militar e o policial civil, qual que era o papel deles nesse esquema? Bem, o policial civil era o médico legista que atestava essas lesões. Ou seja, então, segundo a denúncia, ele fazia uma parte importante do esquema, já que todos os usuários do DPVAT passavam por ele. E, como eu já disse, esse médico atestava lesões que eram incompatíveis com aquelas apresentadas pelos usuários do DPVAT. Só para se ter um exemplo, uma pessoa chegava com um dedo quebrado e ele falava que o membro estava completamente inutilizado, a mão, até mesmo o braço, alguns casos em que isso ocorreu. E o policial militar? O policial militar, ele atuava como um verdadeiro despachante, ele contactava as vítimas, usuários do DPVAT, e recebia também uma parcela que não lhe era devida por esse serviço, que, claro, é completamente estranha a função que ele exercia. No caso do médico legista, ele também exercia alguma outra função por fora, cobrava pelo trabalho dele? Em alguns casos, a cobrança é indevida de uma consulta médica. O médico legista, no caso, ele estava prestando um serviço público e não seria cabível o recebimento de valor algum, e ele cobrava uma consulta como se fosse um paciente comum. Esse é o artigo 40 e parágrafo que permite a prisão especial de policiais, sejam eles civis ou militares. Portanto, esse policial se encontra no departamento até que se tenha uma decisão definitivamente, ou seja, uma decisão judicial definitiva. O que deve acontecer com ele? Ele permanecerá à disposição da justiça, simplesmente isso. É nosso dever custodiá-lo lá até que tenha uma decisão definitiva, que seja uma condenação, que seja absolvição, ou pelo menos que ele fique livre até que essa decisão definitiva saia. As investigações já se iniciaram há um longo tempo, mesmo porque nós fracionamos essas investigações, haja vista aí a quantidade de pessoas envolvidas, conforme no passado foi inclusive divulgados por vocês sobre a Operação Aranha no Deserto na cidade de Timóteo. Naquela oportunidade nós tivemos 3 advogados denunciados, um médico também denunciado e despachantes. Nós fizemos então agora foi justamente investigar em relação às condutas existentes tanto nas cidades de Iapim como em São João do Oriente. Não obstante estas atividades que nós ali investigamos, nós temos também condutas a serem investigadas na cidade de Caratinga e Manhuaçu. E no bojo ou durante essas investigações, nós constatamos aí a participação de diversas pessoas, dentre elas os próprios despachantes que outrora foram presos, né? Sendo que 2 deles ainda encontram-se custodiados na cidade de Iapim, e nessa data recente nós logramos êxito então na prisão dessas 2 outras pessoas que também participavam de forma ativa dessas condutas delitivas. Agora, essas 10 pessoas que foram presas e até denunciadas pelo Ministério Público, todas elas se conheciam e resolveram praticar o crime em cidades diferentes, propositalmente mesmo? Sim, em relação a essa vertente, ora investigada na cidade de Iapim, São João do Oriente, todas as pessoas se conheciam, despachantes que às vezes eram concorrentes, às vezes inclusive prestavam serviço para outros, subcontratando os serviços, né? E pensamos também em um curto lapso temporal aí, abranger um pouco mais essas investigações em relação a outras pessoas e até mesmo a outros fatos. As investigações continuam agora? Sim, as investigações elas continuam, elas perduram, porque conforme nós mesmos mencionamos,
o serviço ele foi desmembrado dessas investigações, tendo-se em vista aí a grande quantidade de pessoas envolvidas. Doutor Gilmar, não é porque Ipatinga ainda não foi citada que não significa que a polícia também não está atenta a possíveis situações aqui. Verdade, você bem disse, não é porque Ipatinga ainda não foi citada, mas nós tivemos sim pessoas que, em tese, fizeram uso desses serviços que residem em Ipatinga, em Coronel Fabriciano, Timóteo, conforme nós já mencionamos, e em diversas outras cidades aqui do leste. Doutor Gilmar, por que esta operação ganhou o nome de Aranha do Deserto? Inicialmente se pensou, tendo-se em vista que a aranha ela se esconde em meio à areia do deserto para esperar aquele melhor momento para atacar as suas presas. Nesse contexto aí que se pensou inicialmente. Essas pessoas, então, elas se faziam camuflar em meio da sociedade, mesmo porque, pasmem, elas tinham muitas das vezes informações dentro das próprias unidades hospitalares, que hoje também estão sendo objeto de investigação, para que com estas informações privilegiadas elas pudessem procurar essas pessoas. Ou seja, então elas se escondiam em meio à população, em meio a fatos, em meio a essas ocorrências, no claro objetivo aí de se conseguir arrecadar dividendos. Essas pessoas que foram presas, elas vão responder por quais crimes? Olha, inicialmente em relação às pessoas que estão presas na cidade de Iapim, São João do Oriente, elas estão respondendo por estelionato, falsificação de documento público, estão respondendo também por organização criminosa e organização de quadrilha, conforme nós já falamos, a organização criminosa. E nesse caso específico, mediante apreciação do Poder Judiciário, o decreto sobre a prisão preventiva desse policial militar, ela foi cumprida imediatamente, ele encontra-se recolhido no quartel do 11º Batalhão em Manhuaçu, à disposição da Justiça para responder criminalmente por sua conduta. Importante ressaltar que administrativamente também nós já estamos instaurando um procedimento administrativo que vai avaliar sobre a possibilidade de permanência dele ou não nas fileiras da Polícia Militar. São duas instâncias independentes e que elas vão acontecer ao mesmo tempo que a instância criminal, quando ele vai ter a oportunidade de se defender, e também administrativamente sobre a questão de permanência nas fileiras da Polícia Militar. Coronel, duas perguntas. Era já um policial ativo? Já tinha tinha sido notado algum desvio de conduta dele durante a carreira dele? Ele já tinha um tempo assim considerável na Polícia Militar, desvios assim nessa proporção não, e nesse momento ele está sendo preso porque a acusação é uma acusação muito forte que paira sobre a sua pessoa.